mente, coração, espírito, ele tá tudo junto, né? Então, vamos lá começar o nosso bate-papo, pessoal. Por que autoconhecimento? Então, a gente pode ter dois olhares aqui, né, para essas práticas de autoconhecimento. O que eu vou conversar com vocês hoje vai ser mais sobre a minha vivência, né, a minha experiência com a meditação e com o yoga, que são os meus caminhos, né? O yoga é o meu caminho de autoconhecimento e a meditação vem junto, né? Então, a gente pode olhar o autoconhecimento, e aqui eu estou falando do autoconhecimento como uma prática diária, né? Você separar um momento do seu dia, nem que seja 5 minutos, para você dedicar para você, para a sua mente, né? Então, quais são esses dois olhares? No primeiro olhar, a gente pode ver a questão terapêutica, né? Que, por exemplo, a pessoa que é muito estressada, como no meu caso, na época da universidade, né? Na época que eu queria passar para a universidade. Então, eu procurei o yoga para tentar relaxar, para conseguir fazer uma prova, para conseguir estudar, para conseguir focar e passar no concurso, e passar no vestibular, né? Então, tem pessoas que procuram a meditação, o yoga, para tratar uma ansiedade, para melhorar uma insônia, para desestressar. Então, a gente tem esse primeiro olhar, né, que é um olhar realmente mais terapêutico do autoconhecimento. E tem um segundo olhar que pode ser uma continuação, né, um aprofundamento desse primeiro olhar, né, esse segundo olhar, e assim como pode ser pessoas que vão em busca diretamente desse segundo olhar, que é o quê? É o autoconhecimento como uma prática para a gente se reconectar com a nossa essência, né? É algo que vai além dos benefícios terapêuticos, dos benefícios do nosso corpo, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que está em busca de um propósito, né? Que tem muitas dúvidas em relação à vida, então, às vezes, já procura o autoconhecimento com esse objetivo, mas geralmente esse olhar para se reconectar com a nossa essência, ele vem já com o passar do tempo, né? Depois que você começa a ter essa prática com fins terapêuticos, e aí você começa a se aprofundar. E o que é esse reconectar com a nossa essência, né, gente? Então, assim, no primeiro momento é a gente saber a direção que a gente quer, não no primeiro momento, mas esse reconectar com a nossa essência, ele vai ajudar a gente a saber qual é a direção que a gente quer, né, na nossa vida, em relação aos nossos relacionamentos, né, a casamento, a trabalho, a moradia, enfim, decisões da nossa vida, né? Então, o autoconhecimento, ele nos traz uma clareza e uma objetividade, né? Uma maturidade para a gente escolher esses caminhos, né? E aqui eu digo o autoconhecimento como uma prática diária, né? Algo que a gente constrói ao longo do tempo, não é uma semana fazendo meditação. E essa prática diária, né, esse caminho que nos ajuda a nos reconectar, né, com a nossa essência, ele vai nos ajudar a equilibrar os excessos que a desconexão que a gente vive nos traz, né? Então, por exemplo, excesso de doce, excesso de comida, né? Então, muita gente tem o comer emocional que está diretamente relacionado a uma desconexão que a gente tem do nosso corpo físico, das nossas emoções, né? Então, é o excesso de álcool, ou é o excesso de cigarro, ou é o excesso de trabalho, não? Então, tudo isso traz para a gente essa desconexão, né? E o autoconhecimento, ele vai ajudar a gente a preencher esse vazio que existe, né? E vai nos ajudar a nos direcionar, né? Então, como assim, né? O que é essa desconexão que eu falei, né? Essa desconexão que vem, que nos leva a todos esses excessos, e não só esses excessos, mas essas dúvidas, essas confusões mentais. No primeiro momento, a gente pensa numa desconexão do nosso corpo físico, né, gente? Em que sentido que a gente está completamente desconectado do nosso corpo físico? Por exemplo, em relação à fome e saciedade, então é aquela pessoa que come de 3 em 3 horas, porque a nutricionista falou que ela tinha que comer de 3 em 3 horas, mas ela nem está com fome, então ela já está totalmente desconectada da sabedoria interna e está ouvindo uma sabedoria externa, né? A gente tem também a questão da desconexão, às vezes aquela pessoa que almoça e daí fica a tarde inteira sem comer e vai jantar, sei lá, às 19 horas, e aí eu pergunto, tá, mas esse período todo, você
você não comeu porque você não tinha fome, ou você não comeu porque você não teve tempo de parar para perceber se você estava com fome. E muitas vezes é essa desconexão, essa vida louca de trabalhar e mil coisas ao mesmo tempo que a gente se desconecta. Então, no primeiro momento, quando a gente pensa no autoconhecimento diário como uma forma da gente lidar com essa desconexão, o que seria essa primeira desconexão? Uma desconexão que a gente está do nosso corpo físico no primeiro momento, né? E eu falei desses exemplos, por exemplo, da fome, né? Outra desconexão do corpo físico é a pessoa que tem um excesso de usa um café, né? Então, acorda e precisa tomar aquele café, né? Então, o corpo está cansado, mas mesmo assim a pessoa toma o café porque ela precisa lidar, ela precisa fazer todas as tarefas, então ela passa às vezes o dia tomando café, então ela está se desconectando do corpo, ela não está deixando o corpo falar para ela que ela está cansada. Mas essa desconexão, ela vai além, gente, deixa eu ver, descobrir a desconexão da pior forma. Ademilu Souza está falando, eu não entendi. Então, voltando aqui, hoje a nossa live é um bate-papo bem diferenciado, né, gente, do que a gente está acostumado por aqui. Eu trouxe isso porque eu sinto essa necessidade, assim, eu vejo cada vez mais, assim, no consultório, como as pessoas precisam ter um caminho de autoconhecimento, né, quando a gente pensa em saúde plena. Então, voltando aqui a essa questão da desconexão. Então, a gente está desconectada do nosso corpo físico, e a gente está desconectado não só do nosso corpo físico, mas a gente está desconectado, a gente tem essa falta de percepção de que corpo, mente, coração e espírito andam junto, né? Como assim, né? Então, a gente tem diversas doenças hoje em dia, né, da nossa atualidade, que estão diretamente relacionadas ao nosso estado emocional, e aqui eu estou falando doenças do corpo físico, que estão diretamente relacionadas ao nosso estado emocional, e que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, por exemplo, né, a gente vê muito questão de peles, quem tem muita questão de, às vezes é uma dermatite, é uma urticária que a gente pesquisa e não consegue descobrir, tem aquele gatilho emocional muito forte. Por exemplo, muito clássico, gastrite, né? Então, o refluxo, a pessoa já tem com muita... vai e vem, a pessoa já foi para diversos médicos, já toma omeprazol e esomeprazol e não sei mais o que, há um monte de tempo e não consegue curar, e já fez um monte de tipo de dieta e não consegue curar. E onde é que está o problema? Está no emocional, né? Quer dizer, se não resolver o emocional, não vai resolver a gastrite, o estresse, né? E o que é isso, né? Então, essa desconexão que a gente está totalmente de corpo, de mente, de coração, né? De espírito, tá? Então, gente, o que acontece, né? Então, a gente vê essa desconexão da nosso próprio corpo dizendo pra gente, né, que tá com fome, por exemplo, que tá cansado, por exemplo, a gente vê essa desconexão de que a gente é um todo de corpo, mente, coração e espírito. A Ira Brito tá falando queda de cabelo, também pode ser, né? Pode ser deficiência de vários nutrientes, pode, mas também pode ter uma questão emocional muito forte, né? Pode ser um estresse muito forte que está contribuindo para essa queda de cabelo, tá? E a gente tem, pessoal, participem, isso aí, tá? E a gente tem um terceiro ponto que eu falo dessa desconexão, que é a nossa falta de conexão com o todo, ou seja, desconexão do todo. Em que sentido? Por exemplo, nossos antepassados, eles sabiam a lua que estava, né? Aqui aposto que tem gente que nem sabe a lua que a gente está. Os nossos antepassados, eles se guiavam, sabiam mais ou menos a hora olhando para o sol, sabiam onde era sul, onde era norte. Então, a gente tem uma desconexão, assim, do espaço e do tempo, e a gente tem uma desconexão da natureza também, né? Então, veja bem, a gente é um ser dentro de um planeta, a gente tem vamos dizer, um cérebro mais evoluído, mas a gente não tem a força, a gente não é forte como um urso, por exemplo, a gente não tem os dentes como um leão, a gente não tem as garras de um tigre. Então, a gente se desconectou da natureza no sentido de que a gente acha que, pelo fato da gente ter um cérebro mais evoluído, a gente o planeta é nosso e a gente pode destruir o planeta. Então, a gente vive nessa desconexão do nosso corpo, das nossas emoções, do todo. E é essa desconexão do todo, né, que nos traz essa necessidade emergencial do autoconhecimento, gente. Então, o autoconhecimento, e aqui eu estou falando como eu
como eu expliquei no início, a gente ter um caminho de autoconhecimento diário, uma prática diária, que a gente cuida da nossa mente, que a gente olha para dentro e deixa de estar só olhando para fora, esse autoconhecimento é o caminho que a gente tem para ter saúde no nosso corpo físico, emocional, mental, espiritual, para a gente poder ter uma vida plena de verdade, né? Eu costumo dizer, em vez de sobreviver, a gente ser, né? Então, gente, eu vou falar alguns benefícios iniciais, depois a gente vai cada vez aprofundando mais o nosso bate-papo, tá, gente? Então, assim, benefícios da prática de autoconhecimento, a gente tem desde aquela prática de autoconhecimento mais suave, em que a gente busca aqueles benefícios mais terapêuticos, né? Como, por exemplo, um yoga 2 a 3 vezes por semana. Então, a gente começa a notar que a gente pode ficar mais calma, a gente pode começar a notar que melhora o nosso sono, a gente pode começar a notar que a gente se torna menos reativo a determinadas situações, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que libera raiva, não libera, que nos causa raiva, que a gente sente raiva, e às vezes, com a prática de autoconhecimento, a gente consegue começar a lidar melhor com esses sentimentos, né? A gente começa a ter uma sensação maior de felicidade e a gente começa a ter também uma conexão maior com o momento presente, né? E não sofrer tanto pelo passado, pelo futuro, que estar muito no passado, estar muito no futuro, nos traz um sofrimento muito grande, né? Vamos ver aqui. A DM Lu Souza está perguntando, ansiedade influencia na falta do autoconhecimento? Eu não consigo me conectar por completo em nada. Com certeza, né? Na verdade, a ansiedade, ela já é um resultado, né? Ela é multifatorial, claro, mas ela já é um resultado muito claro dessa desconexão que a gente está, né? Então, a gente vai entender um pouquinho ali melhor, até eu vou falar um pouquinho de situações da síndrome do pensamento acelerado, que geralmente a maior parte das pessoas que têm ansiedade tem isso, que é aquele excesso de pensamentos, aquela mil coisas ao mesmo tempo, né? Só que, assim, quem tem esse perfil de ansiedade são as pessoas que mais precisam do autoconhecimento. E aqui não precisa olhar para o autoconhecimento como uma bagagem pesada, né? Uma coisa que vai me tomar 30 minutos do dia, até porque você, com 30 minutos, se você é muito ansioso, você não vai nem conseguir. Então, você vai começar com 5 minutos, talvez você não consiga com 5 minutos, você vai começar com 2, mas você tem que fazer isso todos os dias. Então, a gente falou aqui dos benefícios, né? O autoconhecimento, como prática diária, ele vai nos ajudar a nos relacionar melhor. Como assim nos relacionar melhor? Isso, gente, manda coraçãozinho, manda aviãozinho para quem vocês acharem que possa interessar esse conteúdo. Manda coração, quanto mais vocês interagirem comigo, mais a plataforma vai mostrar o meu conteúdo para os seguidores, tá? Então, como assim melhorar relacionamentos? A partir do momento que a gente começa a olhar para dentro da gente e a gente começa a nos entender, a gente tem uma maior facilidade de entender o outro, de nos colocar no lugar do outro, de ter compaixão pelo outro e melhorar os relacionamentos em si, né? Então, gente, deixa eu ver aqui o meu roteiro, tá? Mas um grande benefício do autoconhecimento, que é o que eu falei lá no começo, né? Que é ajudar a trazer essas questões de tomada de grandes decisões, né? E aprender a priorizar o que é realmente importante para a gente. Então, quando a gente começa a ter esse momento diário, com disciplina, em que a gente para de olhar para fora e a gente olha para dentro e a gente percebe a bagunça mental que a gente está, que muitas vezes vem dessa forma como foi colocado, né, de não conseguir me concentrar em fazer nada. Então, quando a gente olha para essa bagunça mental todos os dias e a gente começa a, aos poucos, conseguir ter momentos de fazer melhores escolhas, né? Então, eu até costumo dizer, né, quem está passando por situações que precisa tomar grandes escolhas, né, tomar caminhos, assim, de grandes dúvidas, eu falo, medita de manhã, né? Então, assim, claro, não vai ser uma semana de meditação para uma pessoa que nunca meditou que vai resolver um problema da vida dela. Mas se ela tem uma prática de autoconhecimento, isso vai começar a clarear para ela. E aí eu começo a falar, e eu falo, por que de manhã? Porque de manhã é o momento de tomar grandes decisões. De manhã é quando a nossa mente está mais clara, de manhã é quando a gente, assim, é o melhor momento, não só para a gente fazer meditação, mas para a gente ter esses insights dos caminhos que a gente deve seguir, tá, gente? Então, gente, a gente
A prática de meditação, por exemplo, que bem-vinda. Ah, legal, isso aí, convida aí, gente. A prática de meditação, por exemplo, que é um caminho de autoconhecimento, né? O yoga, por exemplo, eu tô falando aqui mais do que eu vivo, né? Vai nos trazer, nos traz liberdade, né? Nos traz liberdade não só das dores emocionais, como de questões que a gente precisa resolver na nossa vida. Mas a gente precisa entender uma coisa, gente. Não vai ser só a gente chegar e decidir e começar, por exemplo, a meditar todos os dias, 10 minutos, sei lá quanto tempo, que a gente vai subir uma linha reta para cima. Não, o caminho de autoconhecimento, ele tem altos e baixos e a gente tem desafios nesses caminhos. E a gente precisa entender que esses desafios acontecem, saber que eles acontecem, para a gente não simplesmente desistir quando chegar algum desafio. Então, agora a gente vai começar a falar uma parte um pouco mais profunda, né? Que talvez quem já tenha uma estrada aí de autoconhecimento entenda, né? Já tenha passado por essas situações. Talvez quem ainda não tem ache meio estranho, mas quem já tem uma estrada de autoconhecimento vai se identificar com isso que eu vou falar. Então, os desafios do caminho do autoconhecimento, como eu falei, não é uma linha reta, né? A gente tem que aprender a lidar com as sombras, né? E o que é, como assim, né? A gente vai ter altos e baixos, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Então, a pessoa está lá, 30 dias fazendo meditação todos os dias, já começou a sentir os benefícios da meditação, né? Tá se sentindo mais calma, ou o sono melhorou. E aí, de repente, acontece alguma coisa na vida dela. Pode ser que ela tenha um insight, um cliquezinho, uma chavezinha que vira, pode ser até durante a meditação, né? Porque o nosso cérebro muda, né? Quando a gente tem a prática da meditação. Ou pode ser uma coisa do cotidiano que, de repente, ela se toca de alguma coisa, por exemplo, né? Vamos ver um exemplo aqui. Uma situação do nosso cotidiano. Então, de repente, a pessoa tá lá, bem, e aí ela se dá conta que ela agiu errado em determinada situação, ou então que num relacionamento com uma pessoa, que ela achava que a pessoa era a culpada, ela, de repente, dá um insight. Por quê? Porque ela ficou 30 dias nesse olhar para dentro, e ela se dá conta, de repente, que a culpa, ou o culpado, não gosto de falar do culpado, mas que ela agiu errado com determinada pessoa. Tá? E aí, o que acontece? Ela subiu aqueles 5 degraus, né, dos 30 dias meditando, e de repente, quando ela se dá conta disso, quando vem esse insight, porque ela tá fazendo a prática de autoconhecimento, ela tá olhando para dentro, e aí os insights começam a vir, né, e aí ela despenca 4 degraus. E aí, o que vai acontecer? Ou ela vai olhar para isso e vai ser um desafio tão grande que ela vai simplesmente, o cérebro, o ego dela, a mente dela vai sabotá-la e ela vai, ou pode ser que ela pare o caminho do autoconhecimento, ou pode ser que a mente traga isso, ela olhe, não, eu não estou errada, porque a mente não quer deixar a gente achar que a gente está errado, a mente é superior, né, o outro que está errado é apontar o dedo para o outro, não trazer a culpa para nós, né? Então, e aí pode ser, então, primeiro ponto, ela caiu esses 4 degraus, chegou esse desafio, ou seja, apareceu uma sombra na vida dela, e aí que eu estou explicando, né, que são altos e baixos, não é uma linha reta, a sombra vai chegar uma hora, e aí a sombra chegou. Ou você vai desistir do autoconhecimento, ou você vai continuar no autoconhecimento, mas vai olhar para essa sombra e vai falar, essa sombra não é minha, só que aí essa sombra vai voltar depois em uma outra situação. E pode ser que ela volte muitas vezes até você realmente olhar para essa sombra e falar, ok, essa sombra é minha e eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu vou continuar nesse ciclo vicioso. E aí a pessoa chora, e aí a pessoa passa por uma espécie de luto, né? E aí, às vezes, a pessoa se envolve, se essa sombra está relacionada com alguma outra pessoa, ela vai e ela pede desculpas, e ela chora, e ela desaba, só que fazendo isso, ela vai subir os 4 degraus de volta e vai subir mais 5, né? E aí ela vai continuar a caminhada dela e
vai evoluindo até que vai chegar mais uma sombra e ela vai passar pelo processo de iluminar essa sombra. Então, gente, o autoconhecimento, o caminho de autoconhecimento, nesse primeiro momento, ele traz esses efeitos terapêuticos que é maravilhoso, né? E se você ficar só nesse autoconhecimento com fins terapêuticos, umas 2 vezes por semana, umas 3 vezes por semana, pode ser que pouca coisa transforme na sua vida. Agora, a partir do momento que você encara isso como uma prática diária e que você quer evoluir no seu processo, nessa vida, e aí você começa a trazer, as sombras começam a aparecer, e aí você começa a iluminar essas sombras, é um ato de coragem, existe coragem, porque geralmente essa primeira camada que a gente começa a quebrar, quando a gente tem uma prática de autoconhecimento grande, não é uma camada muito legal, né? Quer dizer, é a gente olhar para a gente, é a gente olhar para nossa mente e assumir que a gente não é um ser perfeito, que a gente tem erros. Só que a mente, pessoal, deixa eu seguir aqui meu roteiro, deixa eu ir olhando, senão eu me perco. A mente, ela não quer que a gente reconheça que a mente está errada. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre a mente, né? Então, reconhecer que a gente não é perfeito, reconhecer as nossas próprias sombras, não é fácil, precisa de coragem, né? Porque muitas sombras, muitas vezes, elas são sombrias mesmo, né, gente? Então, não é fácil a gente reconhecer que, às vezes, a gente errou em determinada situação, né? Então, a gente é como se fosse uma luta contra o próprio ego, né? E por que é tão difícil a gente se desidentificar dessa mente, né? Por que é tão difícil a gente conseguir ultrapassar essas sombras? E aí, gente, eu vou falar uma coisa que talvez pareça muito estranho, mas por que é tão difícil? Porque a mente, né? A mente aqui eu tô falando, não é o cérebro, a mente não existe aqui dentro, né? De forma física, tá? A mente, ela é a causa intrínseca do problema, né? Como assim, né? A mente, que é a causadora dessa bagunça mental, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre de onde vem essa bagunça mental, ela mesma não quer que a gente resolva essa bagunça mental. Como assim? Vou dar um exemplo. Já dei esse exemplo em outras situações, né? Por exemplo, um policial, né? Imagina que um policial cometeu um crime, tá? E aí acontece que ele é chamado para participar da equipe de investigação daquele crime. E aí, durante o processo todo ali, ele esconde evidências, ele vai atrapalhando a investigação, se aparece alguma evidência que pode levar a ele esconde, né? Então, esse exemplo do policial que cometeu o crime é exatamente o que a nossa mente faz. Por exemplo, né? Então, se eu sei que se eu fizer todos os dias a minha meditação de manhã, daqui a não sei quanto tempo, eu vou colher algum resultado, a mente vai chegar de manhã e vai falar, ai, que preguiça, eu vou dormir mais um pouquinho. E aí você fez isso a primeira vez. E aí ela vem, a Yara tá falando, Ira Brito tá falando, é a nossa sabotadora, a mente, exatamente. E aí você fez a primeira vez, pronto. Aí no outro dia acorda, medita, no outro já faz de novo, e aí depois já faz de novo. Ou seja, a mente, ela é a causadora intrínseca do problema, de toda essa confusão mental. Por isso que é tão difícil a gente desidentificar da nossa mente. E por que o autoconhecimento, ele pode ser algo, assim, tão desafiador, né? Encarar todas essas sombras, né? Justamente por isso, porque a gente se identifica com essa mente perturbada que a gente tem, né? E como que a gente tem essa mente perturbada? De onde que veio essa mente perturbada que sabota a gente, né? Que faz com que a gente tenha ansiedade, que faz com que a gente tenha essa confusão mental, que a gente não sabe que caminho tomar, né? De onde que vem essa mente perturbada? A gente, no primeiro momento a gente pensa, vem a Lene ou é Iene? Lene tá falando, estou pensando com isso de manhã, não consigo levantar para fazer minha prática. Realmente, não é a falta de disciplina, né? O pessoal fala, eu não tenho disciplina para acordar cedo, para praticar yoga ou para fazer meditação. Não, a disciplina não é o problema, a disciplina resolve o problema. O problema é a mente que fica falando ali para você dormir mais um pouquinho, né? Ou que tá frio, ou que não sei o que lá. Mas de onde que veio essa mente tão perturbada, né, gente? De onde que veio isso? No primeiro momento a gente pode pensar excesso de pensamentos, né?
de onde vinham esses excessos de pensamentos, né? Maíra está perguntando, a mente que você diz é o ego. Então, eu não... Praticamente sim, tá? Assim, eu não tenho formação na área de psicologia, né? Então, assim, o que eu falo aqui é com base mais na minha vivência no yoga, na meditação. Então, assim, eu não tenho um conceito muito claro se tem diferença entre mente e ego, né? Mas a mente, o que é a mente? A mente é aquela vozinha, né? Que tá ali dentro e que fala que, por exemplo, que você que tá certo em tudo, ou que pode ser aquela mente que essa vozinha que fala, ai, que preguiça, não vou meditar, ou é aquela vozinha, aquela mente que também pode vir de uma crença, né, negativa, como, por exemplo, eu não consigo fazer isso, ou eu não posso fazer isso, ou eu nunca vou conseguir emagrecer, né? Então, a mente é como se fosse uma vozinha que está aqui dentro, né? Que a gente vai entender, né? De onde que vem esses pensamentos, né? Porque quando a gente fala em mente, a gente pensa em pensamento. A gente está falando de pensamento também, tá? Não sei se ficou claro. Espero que fique mais claro com o andar da nossa conversa, tá? Então, o que faz a gente ficar com essa mente toda confusa, com esse monte de pensamento? Primeiro, no primeiro momento, a gente pensa assim, excesso de pensamentos, né? Aquela síndrome do pensamento acelerado, que vem da onde? Vem do excesso de estímulo, né? Do excesso de estímulo que a gente tem, que é aquele monte de luz, que é aquele monte de informação ali na nossa timeline, aquele monte de vídeo que a gente vê. Excesso de tarefas, né? Excesso de trabalho, excesso de cobrança, né? Excesso de preocupação, excesso de celular, excesso de tudo. Então, isso faz com que a gente tenha, né? Uma das causas da gente ficar com essa mente perturbada, totalmente desconectada, né? E ter essa desconexão que eu falei para vocês entre corpo físico, corpo sutil, entre mente, coração e espírito, né? Vem desse excesso de pensamentos, que vem desse excesso de tudo que a gente tem hoje em dia, né? Excesso de tarefas, de coisas para ver, para fazer, para resolver, né? E vem também essa mente perturbada, ela vem também do pensamento negativo, né? Excesso de pensamento negativo, como assim, né? Então, o pensamento é uma zona de negatividade que a gente vive, né? Então, como assim? De onde que vem esses pensamentos negativos, né? Eles vêm muito dos nossos sistemas de crenças, né? Então, os nossos sistemas de crença, eles vão gerar pensamentos, vão gerar emoções, que vão gerar atitudes, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando dessa mente perturbada, quando a gente pensa nesse pensamento negativo que vem de uma crença. Então, vou dar um exemplo aqui. A maior parte das pessoas que estão aqui são mulheres, né? Não vi se entrou algum homem, mas também se entrou, eu não vejo problema nenhum em falar isso. Tem muitas mulheres que têm uma crença negativa, né? Que é a seguinte crença: todo homem trai. Que é algo que não é verdade, porque nem todo homem trai. Mas a gente tem, vamos supor que a gente tem a fulana de tal lá, que tem essa crença que todo homem trai. E pode ser que essa crença seja uma crença que veio, né? Chegou na vida dela, porque talvez ela tenha passado por um relacionamento em que ela foi traída, ou dois, ou a mãe foi traída. Então, ela é uma crença profunda, né? Ela teve uma experiência com isso. A gente fala que crenças profundas geralmente são crenças que estão relacionadas a algo que a gente viveu, né? Que são crenças mais difíceis de serem quebradas. Então, a pessoa tem essa crença negativa, né? Que todo homem trai. E aí, o que vai acontecer, né? O que isso vai acontecer? Por exemplo, um dia ela chega em algum local, e ela vê o marido dela conversando de uma forma simpática com uma mulher. E aí, na hora, ela vai olhar e ela vai ficar com raiva, e vamos supor que ela faz o barraco, né? Estou fazendo um caso bem extremo, tá, gente? Para vocês entenderem o que é essa zona de negatividade que eu estou falando, que contribui para a nossa mente perturbada junto com esse excesso de pensamentos, né? Então, o que acontece? Ela vai lá e faz o barraco. E às vezes o cara só estava conversando com a mulher, não tinha nada a ver, provavelmente era isso. O que aconteceu aqui? Ela teve uma emoção muito forte, uma raiva que veio muito forte. De onde veio essa raiva, né? Esse sentimento negativo? De onde que veio essa raiva? Veio de um pensamento, né? Que pensamento? Ele tá dando em cima dela.
por exemplo. Ele tá me traindo com ela, por exemplo. E esse pensamento, ele veio de onde? Ele veio de uma crença de que todo homem que trai. E essa crença veio de onde? Essa crença negativa? Por exemplo, porque ela já viveu isso, tá? Então, gente, olha só que hoje o papo é profundo. Então, gente, a gente tem essa mente perturbada, né, que nos deixa ansiosos, que nos dá taquicardia, que faz toda essa confusão mental. Muito dela vem desse excesso de pensamentos, que vem de uma sociedade cheia de excessos e de 1001 tarefas, né? Mulheres, por exemplo, caso de mulheres, multitarefas, né? Então a gente cuida do filho, a gente cuida da casa, a gente faz o almoço, a gente gerencia toda a questão da casa, a gente trabalha, não sei o que lá, tá? E vem também dessa questão, dessa zona de negatividade, tá, gente? Só que, o que acontece, gente? O autoconhecimento, essa prática de autoconhecimento, ela vai ajudar a gente a trabalhar a desidentificação com essa mente perturbada, tá, pessoal? Então, a chave para a gente lidar com essa mente perturbada é o autoconhecimento, tá? E aqui vem a importância do silêncio, né? Como assim o silêncio? Gente, aqui o silêncio vem em que sentido? No seguinte sentido, né? Como eu falei, a gente vive muito para fora, né? Então é o trabalho, é tudo a gente vive para fora, né? E o silêncio é você olhar para dentro, então é você se ouvir. Então a gente só vai conseguir nos conectar com a nossa essência se a gente silenciar esse barulho mental que a gente tem, né? E como que a gente vai silenciar esse barulho mental, gente? Como que a gente vai sair desse poço de dúvidas, né, de descrenças, de ansiedade? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente precisa ter momentos diários de silêncio, gente. E aqui o silêncio que eu tô falando é, por exemplo, uma meditação, sabe? É você cuidar da sua mente, é você parar e olhar para dentro, né? E um dos caminhos é a meditação, por exemplo, você começar respirando e prestando atenção na sua respiração, né? E pode ser algo muito desafiante no começo. Então, as respostas, elas não vão vir da noite para o dia, tá, gente? As respostas para as nossas dúvidas, né? Assim como a calma que a gente está buscando, assim como esse resgate de corpo físico, mente, coração trabalhando junto, esse resgate, ele vem da prática do silêncio, né? Que é sair dessa confusão mental que está vindo, dessa confusão que está vindo de fora para dentro, e a gente parar, silenciar e olhar para dentro, tá, gente? Então, tem 3 chaves que eu costumo falar, práticas, né, para a gente lidar com essa mente perturbada e com esses desafios, né, do nosso cotidiano que estão muito relacionados com essa nossa mente perturbada. Primeira chave, eu já falei, né, gente, é o silêncio, né, você ter essa prática de silêncio, que pode ser, por exemplo, eu falo os exemplos que eu tenho, né, que eu pratico, um yoga, em que você está ali, né, e você olha para dentro, você vê a sua respiração e você vê como que você está se sentindo, como que está o seu corpo, tá? Por isso que eu gosto de práticas de yoga também mais silenciosas, né? Não com muitos estímulos, assim, dos professores. Então, essa é a primeira chave, né? O silêncio, né? Que pode começar, por exemplo, com uma meditação, né? Você ter a consciência da sua respiração, né? Porque a respiração, ela é a nossa porta de entrada para o ser, né? Não é à toa que quem vai começar a praticar meditação, geralmente começa com a atenção plena à respiração, tá? Segunda chave que eu falo que é importante, que pode andar junto com essa questão do silêncio, é o pensamento positivo. E aí aqui, gente, parece uma coisa meio assim, pensamento positivo, né? Mas, gente, olha só, a gente estava conversando ali, né, que o excesso de pensamento e que um excesso de pensamento também negativo, essa zona de negatividade, contribuem para essa mente perturbada. A gente não vai conseguir controlar todos os nossos pensamentos, né? Mas a gente pode tentar
deixar positivos aqueles que a gente consegue, né? Porque aí, dessa forma, ou seja, você buscar pensar positivo, você vai estar ajudando o seu cérebro a fazer novas conexões, você vai estar contribuindo, né? Então, quando você anda junto, né? A prática do silêncio com a prática do pensamento positivo, que muitas vezes você pode, por exemplo, você faz a sua meditação, vamos supor, você faz o seu yoga, e no final você fala algumas frases, né, positivas, você traz algumas afirmações, né? Já é uma forma de você também estar exercitando esse pensamento positivo. E a terceira chave que eu falo para ajudar a gente a lidar com essa mente, né? Além do silêncio diário, né? Desse olhar para dentro, além de você procurar ter o pensamento positivo, é você ligar o autoobservador. E esse ligar o autoobservador, ele vai funcionar muito bem se você tiver essa prática do silêncio junto, né? Como assim? O que é esse ligar esse observador? A hora que a emoção veio, né, a hora que a raiva veio, a ansiedade, a tristeza, a hora que a emoção veio, você olhar para ela e você perguntar, da onde veio isso? Né? Então, assim, não é fácil, né? Então, no primeiro momento, a gente está tão dominado pela emoção que a gente não consegue pensar nada, né? Mas qual que é o caminho? O caminho é, quando a gente tem essa prática de autoconhecimento, é a gente começar a desenvolver esse autoobservador junto. Então, numa primeira etapa, digamos que teve emoção, a gente é dominado pela emoção e não resolveu nada. Numa segunda etapa, quando a gente já está nesse processo, a emoção vai vir, a gente vai ser dominado pela emoção, mas pode ser que ali em algum momento a gente já consegue parar e pensar, opa, peraí, de onde é que isso vem? Mas não quero saber de onde vem, vai lá e a emoção domina. Numa terceira etapa, a emoção vem, você já para e pensa, opa, da onde que essa emoção veio? Você acha a resposta, a essa emoção veio disso, mas mesmo assim a emoção, ela é matadora, ela vai lá, não interessa, ela vem com tudo. Mas a gente já está evoluindo, a gente já está começando a entender a gente, de onde vem a emoção. E uma quarta etapa, que é o caminho que a gente deve buscar, que é algo que a gente consegue com essa prática diária de autoconhecimento, desse silêncio e com esse autoobservador ligado, com as anteninhas ligadas, que é o quê? A emoção vem, você olha para essa emoção, você sabe de onde essa emoção veio e você consegue diminuir os resultados dela. Então, por exemplo, no caso que eu falei da mulher que viu um cara falando com uma outra mulher de forma simpática e ela tinha a crença de que todo homem traía, e, por exemplo, nesse caso, ela tendo consciência disso tudo, ela vai olhar, ela vai sentir os ciúmes, mas ela vai respirar fundo e vai pensar, ok, isso veio disso, que veio disso, que veio disso. Eu não sou isto, tá, gente? Então, pessoal, sei se vocês estão entrando aqui na minha viagem, aqui na nossa conversa, né? Eu falei que hoje o papo era mais profundo. Então, pessoal, a maior parte dos nossos sofrimentos, né? A maior parte do sofrimento humano, e aqui eu me coloco junto, né? Porque eu sou humana e eu estou no meu caminho de autoconhecimento. A maior parte do nosso sofrimento é desnecessária, né? Então, a maior parte do nosso sofrimento está resultado, né, dessa nossa mente manhosa, dessa nossa mente perturbada, nessa sociedade maluca, nessas crenças que vieram de coisas muito loucas, e a gente nessa desconexão total, a gente não olha para dentro, né? E vai ser só olhando para dentro, tendo esse momento de silêncio diário, que a gente vai conseguir começar a acender as luzinhas e acalmar, entende, gente? Então, gente, a Ana Elisa está falando sensacional. Ai, que bom que você está gostando. Então, pessoal, a maior parte do sofrimento humano vem dessa identificação com essa mente, né, gente? E essa identificação com essa mente, muitas vezes é essa mente que é a base dos nossos problemas psicológicos, é essa mente perturbada que é a base das nossas dúvidas, de não saber o que a gente quer da nossa vida. Então, como que a gente vai começar? Né? Ai, Cris, eu tô aqui, mas eu ainda não faço nada, né? Pode ser que tenha gente aí que não tem nenhuma prática de autoconhecimento. Gente, começa com 5 minutos, né? Tá? Com certeza é desnecessário. A Demi Lu Souza está falando, com certeza é desnecessário. O difícil é entender isso. Por vezes até tentamos.
assim, o caminho não é fácil, gente, né? Então, às vezes você está começando, você vai sentar ali e a sua mente vai ficar fritando, né? O que que você vai fazer? Você vai fazer de novo no outro dia. E você vai fazer de novo no outro dia. E é legal quem tem muita dificuldade, por exemplo, de começar uma meditação, né? Eu tô falando da meditação, pode ser o yoga, né? São os dois caminhos que eu conheço. Mas talvez começar com uma meditação guiada, né? Ó, toda quarta-feira no meu Telegram eu boto uma meditação guiada, né? E o segredo ficou ali, começou com 2 minutos que seja, fritou a mente, não interessa, no outro dia você vai de novo. E você vai de novo, e você vai de novo, você vai de novo, toda vez você vai de novo, pode facilitar as meditações guiadas. E uma hora você vai começar a sentir a tempestade diminuir. É como se fosse uma tempestade. A gente senta ali, aquele monte de pensamento, aquela tempestade com trovão, com raio, e vem aquilo, tudo bem. No outro dia, de novo. E quando você vê com o passar do tempo, a tempestade, né? O que são a tempestade? São os pensamentos, os raios, os pensamentos, né? A chuva, o pensamento. Ela vai diminuindo, né? E o fluxo de pensamentos começa a diminuir. Tá? E aí assim vai, tá, gente? Então, gente, como que você vai começar? Você pode começar com 2 minutos, você pode começar com 5 minutos, tá? Então, é o quê? É esses 2 minutos ou é esses 5 minutos que você vai parar, você vai silenciar e você vai olhar para dentro e você vai ouvir o que tá vindo daqui de dentro, tá, gente? Então, gente, como eu falei, pode ter uma afirmação de poder no final ou antes, né, para já ajudar nesse pensamento positivo. E essa questão do auto-observador estar ligado é um exercício diário, gente, é uma coisa que a gente tem que estar sempre vendo, né? Surgiu uma emoção, da onde veio essa emoção? Veio de um pensamento. Da onde veio esse pensamento? Veio de uma crença, né? Então, da onde veio essa crença? Tá? Então, gente, eu quero só terminar, eu já falei o que eu queria falar, eu só quero terminar a nossa conversa com uma frase aqui que eu vi esses dias no Instagram do Nara Devachala, que é uma escola de Ayurveda, que é onde eu estou fazendo a minha formação, e que diz assim, ó, aqui eu vou falar do yoga, né, mas eu acho que essa mesma frase serve para meditação, por exemplo. O yoga não é para te tornar bonzinho e ter voz mansa. O yoga não é para aceitar tudo. Não há yoga sem revolução interna. Não há yoga sem questionamentos. Não há yoga sem mexer fundo nos relacionamentos. Às vezes o yoga não te torna calmo, mas furioso, porque ao despertar da consciência, né? Às vezes o yoga traz o caos e da fúria desse caos vem a renovação. Então, gente, é aquilo que eu falei. A sombra vem e a gente passa pela sombra para transmutar a sombra para seguir em frente. Tá bom, pessoal? Então, acho que o que eu queria falar hoje no nosso bate-papo era isso, tá? Muito